Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 2 de setembro, bora para nossa análise, galera. Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem com o amigo de vocês. Qualquer dúvida sobre a nossa análise, escrevam no comentário, tá pessoal? Pessoal, é o seguinte, hoje o dólar, né, ele deu uma valorizada, inclusive durante a madrugada, né, ele abriu de ontem para hoje numa leve alta, né, só que depois ele pegou força. E o DXY do jeito que ele está, que ele conseguiu passar ali o 98 bola bola bola, só que ele não conseguiu se manter por muito tempo ali em cima, né? Mas na abertura de mercado, olha só, 10 horas, aliás, 10 horas não, 9 horas, isso, 9 horas ele estava numa alta forte, tá? O DXY, pessoal, 0,40, 0,50 é uma alta forte, tá? 0,60 já é uma alta, 0,64 ele está subindo aqui. Então é uma alta consolidada, tá, pessoal? É uma alta forte. 1% então ele já está estressado para alta, tá? Então, pessoal, o que acontece com o nosso dólar? Gap de alta, né? Bora começar aqui pelo nosso doleta. Então, o dólar, galera, já ficou num gap de alta de 30 pontos, praticamente, né? Aqui eu deixei essa resistência, né? Que é do contrato anterior, tá? Ela tá servindo ainda como um suporte, né? Como um suporte e resistência, mas eu vou tirar mais ou menos daqui a uma semana, tá? É como a gente virou o contrato, né? Sexta-feira foi a rolagem, não faz muito tempo, então esse contrato tá sem meio que resistências e suportes claros, então eu deixo a do mês passado, tá? Então, pessoal, olha só, dólar, gap de alta já, mais de 0,5% de alta, máxima da CME aqui em cima, né? Já a máxima da CME estava no 517,5, mínima da CME no 483, tá? BRLT, tá? BRLT também, que é o dólar turismo. E pessoal, logo pela manhã, o dólar ele fez um movimento bem altista, né, pessoal? Por quê? Por causa dos nossos juros também, né, galera? Olha aqui como é que tá o nosso juros, pessoal. Olha os juros, né? Então os juros ele já estava na alta também, tá? Ele estava com mais de meio de alta, praticamente umas 9,10, 9,20, tá? Então ele já estava numa alta de 0,5%, tá? E depois ficou até quase 1% os vértices mais longos, vértice médio, vértice longo, alto, né? Inclusive alguns vértices curtos, flat, só que para alta, mas de forma geral, TI na alta, que isso implica câmbio subindo e a nossa bolsa descendo, tá? Então, pessoal, o dólar ele já fez a movimentação e aqui de operação nessa primeira janela da manhã era a compra aqui no 500. A compra aqui no 500 porque aqui tem muita defesa de exportador e importador aqui no 500. Então, trader de dólar, ele sempre tem que tentar vender no 500, 600, 400, vender e comprar, tá? No primeiro toque, ó. E ele fez exatamente essa movimentação. O alvo era, se não, a gente tinha uma liquidez maior aqui, né, que ele estava trabalhando, então a compra aqui do 500 para levar aqui pro 510. E ele andou mais, né? Ele, inclusive andou mais. Foi até quase 1%, foi 1%, né? 1% e um pouquinho mais. E depois ele fez a primeira Petax, né? Primeira Petax e quase buscou o spot do dia, né? Ele buscou, né? Por assim dizer, porque a gente tem aqui a Petax, né? A gente tem a diferença de uma para outra, obviamente. Deixa eu mostrar aqui para vocês no nosso na Petax, né? Então olha só a diferença de uma para outra, né?
30 pontos, uma puxada, então forte, né? Então essa puxada dá um certo incentivo para que as outras Petax ela venha um pouquinho mais na baixa, né? Que foi o que aconteceu, né? Dessa aqui para da segunda para a terceira teve uma diferença de 3,5 pontos, tá? O nosso casado tá de 37 pontos, ou seja, preço futuro o preço à vista tá de 37 pontos, tá? O estudo sugerido nós erramos 1,5 ponto praticamente, que é essa Petax que ela funciona como palpite meio-dia com diferença dessa, né? Aí a gente tem essa diferença aqui de pontuação. Então, galera, o dólar ele quase buscou o spot do dia, né? Por meio ponto, se eu não me engano, porque olha aqui nós tivemos o primeiro spot está 491, né? Ele foi até 491,5, né? Por meio ponto, uma frequência, então ele interagiu, ele quase conseguiu buscar, mas é bem verdade que ele ficou preso aqui entre o primeiro spot do dia, tá? Spot do dia, né? Primeiro spot do dia, onde o preço se trava. Então a gente tem a Petax futura, primeiro spot do dia, onde os plays se travam. Depois, Petax futura, aí sim nós temos um spot que é um cálculo, uma apreciação matemática de tesouraria, né? A gente tem aqui esses dois spots, tá? Que tá no 93,5 praticamente, a gente tem 93,5, 93,5. Segunda Petax futura e terceira Petax futura. E aqui embaixo a gente tem as Petax à vista, né? Petax à vista, Petax à vista. E pessoal, eu já coloquei aqui também aqui a nossa Petax final, tá? Futura. Desculpa, galera. E a nossa Petax, os postos do dia, que é o D mais 0, né? Então, galera, que ele inclusive está perto do POC de ontem, tá? Então, pessoal, o que eu entendo aqui de operação foi realmente essa compra em cima do 500, tá? Para trazer aqui pro 510 e tentar trazer, né? Aonde fosse possível aqui. Se eu visse essa operação, eu tentaria trazer pelo menos o 525, né? Que a gente tem aqui uma resistência, tanto que o gráfico para aqui são aqui no 5, né, que eu sempre falo para vocês que a gente tem no 75 e 25, que é a opção de compra e de venda, né, call e put no dólar. Então, aí ele fez a primeira Petax futura, só que o dólar, olha só, galera, né, então umas 10 horas ele começou a puxar. Nós tivemos o CPI que puxou o dólar para baixo praticamente, né? Então deixa eu mostrar aqui. Então a gente teve o CPI que puxou o dólar para baixo e as outras moedas, né, do Forex, elas devolveram um pouco, porque elas estavam realmente caindo, tá? Estavam numa alta forte. Então isso aqui inclusive fez com que o nosso, olha o ouro, pessoal, olha o ouro, tá no 3.526, tá renovando o máximo agora, né? Ele ficou aqui praticamente em cima dessas três taxas, que como o nosso câmbio está em taxa, o ouro também tem, tá? Que é o London Fixed Price. E os players ficaram comprados, chegavam nela, compravam, chegavam nela, compravam, chegavam nela, compravam. Saiu o CPI, que puxou o dólar para baixo, e isso aqui fez com que o ouro, que faz a paridade contrária com a moeda americana, né, subisse. E ele conseguiu renovar a máxima, né? Então, pessoal, dólar, né? Então, o dólar, praticamente, a gente também teve hoje cenário doméstico, que foi o julgamento, tá, do ex-presidente. E eu não sei se isso motivou também alguma notícia mais forte, né? Não estou acompanhando, tá? Então, galera, o dólar aqui, mas nessa segunda janela, ele ficou brigando entre o preço futuro e o spot, o primeiro spot, tá? Ficava tocando aqui no spot, preço futuro, spot, preço futuro. Quando ele não consegue cair, né? É que é interessante.
manter-se comprado na terceira Petax futura para tentar pelo menos voltar a esses níveis mais altos, né? Só que nós temos que entender que aqui a gente tem um 500, tá? Então, olha o 500 aqui, né? 500 está bem aqui, isso. Então, uma compra dessa Petax, né, da segunda Petax futura por 500 seria um alvo possível, tá? E novamente ele fez um movimento que ele quase tocou, né, na Petax e renovou de novo até então da máxima do meio-dia 16, né, que estava aqui em 504,5, né? E depois quase ele, se bem que ele interagiu com a Petax futura e está trabalhando aqui abaixo da casa do 500, tá? Só que os players estão segurando no 490, né? Que aqui tem uma resistência de contrato passado bem interessante. Ele já tocou, não conseguiu passar, tocou de novo, não conseguiu passar, está tocando. Bora ver se ele vai conseguir romper. Se ele conseguir, né, romper isso aqui, ele vai buscar o nosso ajuste, tá? Ele possivelmente vai buscar o nosso ajuste. E se ele cair mais um pouco, talvez ele busque a Petax futura e o POC. Mas eu acho que ele, não sei, eu acho que ele não vai conseguir, tá? Porque a gente está num cenário um pouco mais de alta. Mas não sei, até que entre alguma notícia, break news, bora ver o que o câmbio vai fazer. Mas eu acho que o dólar, como a gente está numa tendência até então de alta, mas esse movimento baixista tá forte, tá? Tá um movimento de baixa um pouquinho mais forte, né? Como a gente está 0,20 de alta, então eu acho que o câmbio ele pode fazer o ajuste de hoje. Bora ver se os players vão conseguir jogar o ajuste para cima do 500, tá? Bora ver se eles vão conseguir. Mas eu acho que vai ficar abaixo do 500, tá? Então ele vai ficar 5.500, né? Até o 475. Eu acho que ele fica nesse range médio aqui de 25 pontos, o nosso ajuste, tá? Ou se não, ele retoma, tá? Então ele vai retomar aqui para cima. Mas isso nós só podemos ver às 3 horas da tarde, que é justamente a operação de ajuste. Mini índice, galera, mini índice era queda, tá? Até então era queda. Pessoal, por quê? A gente também aqui temos as nossas bolsas caindo, tá, galera? As bolsas elas estavam caindo, tá? E numa baixa consolidada, pessoal. Então, né, como a gente pode ver aqui o VIX, pessoal comprando opções de compra, né? Então, obviamente, com o S&P 500 ele vai cair, né? Nasdaq operando com mais de 1,65 de baixa, o S&P 500 1,42, o Dow Jones 1,15, né? Russell também 1,33, Nikkei 0,5%, o Euro Stock 50 1,30 de baixa, o DAX 2% de queda. Então hoje as bolsas elas estavam um pouco mais para queda, né? Com certeza estavam para queda. E no setor de energia, o petróleo estava em alta, tá? Junto com os metais também, né? Que também estavam em alta. Que isso aqui fez com que ficasse um pouquinho mais confuso mercado, mas estava numa baixa meio que lateral. E o mini índice permaneceu na baixa, né? Embora depois a partir das 10, né, a tendência praticamente a gente teve uma reversão, né? Mas a reversão clara foi esse aqui, ó, 10,50. Quando ele renovou, né, quando ele conseguiu passar, que a gente tem uma região aqui, né, que ele já tá num gap de baixa, abriu num gap de baixa, tá? Muito influenciado pelas outras bolsas, né? E a tendência era realmente renovar, né? Aqui em primeira operação era renovar essa mínima, tá? Então eu entendo que
o mini índice ele criou uma liquidez. Deixa eu mostrar aqui para fazer aqui, né, o nosso volume profile. Então ele criou uma liquidez aqui, olha só. Ele já mudou essa liquidez, né? Então ele volta, a gente tem rejeição, essa aqui é praticamente a meia hora de mercado, né? A gente tem aqui a abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano, que deu um movimento diferente, né? Deu um movimento diferente, apesar de nós estarmos em baixa, tá? Então, mini índice ele já veio aqui na mínima, né? Aí aqui a gente tem uma venda interessante para vir renovar e conseguir chegar no 1% novamente. Ele veio caindo mais ainda, né? Inclusive chegou aqui no 142 mil. Aqui seria poderia ter sido, né? Essa aqui, quando ele cria essa liquidez, volta, né? A gente tem uma modalidade scalp aqui interessante. E o segundo alvo seria no 142 mil. Depois da abertura do mercado à vista, ele fez um movimento que eu acho que levar um stop aqui, né? É de novo modalidade scalp. Porque tá tudo caindo, então pode ser que ele ande mais ainda, né? Fica até 1,5 de queda, que foi o que aconteceu. Então, stopzinho aqui também é plausível. Aqui, quando ele volta nessa liquidez, aqui seria uma operação mais interessante, né? Inclusive, ele ficou brigando, né, nessa área de aceitação, olha só. Então vem, né, o pessoal defende. Na venda defende de novo. E depois quando passa e tenta renovar, aí já virou compra, tá? Só que ele está preso nessa caixa, né, galera? Ele está preso, mas de forma um pouquinho mais negativa, tá? Tá trabalhando agora de forma um pouquinho mais negativa. É bem verdade que ele está dentro das médias, né? Então, pessoal, os players comprados, players vendidos, eles estão otimizando, né, as operações, tá, galera? Então, basicamente é isso, galera. Eu desejo a vocês um bom resto de pregão. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhe com o amigo de vocês. Dúvidas, escrevam aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!